Olá, eu sou o professor Alexandre e venho aqui dar aquela dica para você que vai fazer o Enem. Após a vinheta, se prepare naquela dica importante. Hoje vamos falar sobre escala. Toda vez que eu falar de escala para você, tem que vir a ideia de razão. A primeira coisa, quando eu falo de razão, você tem que ter a ideia de divisão. Divisão, Alexandre, justamente sobre desenho, sobre Rzão. De desenho por Rzão. Desenho, Alexandre, é justamente o que nós vamos chamar de medida do desenho. Rzão é o que nós vamos chamar de medida real. Tudo certinho, galera? Então eu tenho que escala vai ser justamente, olha, a divisão da medida do desenho pelo valor que? Valor real. Só que isso é importante, que tem que estar sempre em mesma unidade. Tudo beleza, galera? Isso tem que estar em mesma unidade. Para isso, eu trago aqui em cima ó, essa régua para você fazer essa conversão. Você tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se você quer sair de quilômetro para chegar em centímetro, por que o senhor está falando isso, professor? Porque é o que mais cobra no Enem. Você tem que saber converter de quilômetro para centímetro. Então, olha só, galera. De quilômetro para centímetro, eu tenho que me deslocar 5 casas para a direita. Então, olha só o que eu consigo obter. Que 1 quilômetro é o que vale a 100.000 centímetros. Tudo bem, galera? Se eu tenho 1 quilômetro, para eu transformar para centímetros, basta eu acrescentar 5 zeros. Aí você diz assim para mim, professor, mas isso cai em prova? Olha só essa questão de 2012 do Enem. Ele diz assim: o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Gian Canazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Então, olha só, observa que o americano correu 10 vezes mais que o grego. Se o grego correu 42 km, o americano correu, então, 420 km. Tudo certo, galera? Ele diz assim, ó, um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Gian Canazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala, a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Tudo bem, galera? Então, olha só, bem tranquila essa questão. Por quê? Porque eu tenho a medida do desenho e também tenho a medida real. Então, olha, lembrando que escala sempre vai ser a razão entre a medida do desenho pelo valor real. Medida do desenho, ele me deu na questão. Ele disse que isso vale 60 centímetros. Professor, mas quanto é que vale o valor real? Lembra lá que foi quanto o americano correu? Ele correu 10 vezes mais do que o grego, que eram 42 quilômetros, então ele correu 420 quilômetros. Galerinha, vamos fazer a razão. Fiz a razão. Peguei 60 e dividi por 420. Observa que não está legal. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar isso na mesma escala. Então, para isso, vou lembrar da minha réguazinha lá, olha. Vou converter de quilômetro para quem, gente? Para centímetro. Tudo belezinha? Para isso, eu tenho que lembrar que eu vou deslocar quantas casas para direita. Eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Isso me dá a ideia que eu tenho que fazer o que, gente? Eu tenho que colocar 5 zeros. Então, diante disso, eu consigo obter um número de 42 milhões. Tudo certo? Vou cortar aqui, olha, um 0 contra o 0 e vou simplificar em cima por 6 e embaixo também por 6. 6 dividido por 6 vai me dar 1. E 42 dividido por 6 vai ser igual a 7. Vou conseguir obter uma escala de 1 para 700 mil. Então, logo eu venho na alternativa D e marco a alternativa bem simples e bem tranquila aqui que o Enem estava propondo para você. Tudo beleza, galera? Ficamos aqui com a nossa dica e até a próxima.